Bom dia, pessoal. Eu sou Daniela, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos compridos na altura do ombro. Hoje estou usando camisa rosa, um brinco com pedra rosa também, óculos de grau, e atrás de mim uma parede branca onde aparece parte de um quadro colorido e também parte de uma mandala. Nós teremos conosco 3 intérpretes de Libras que se revezarão durante as atividades. Mike, homem cis, negro, de ascendência indígena, cabelos pretos, longos, amarrados, barbicha avermelhada, usa camisa jeans, gravata borboleta branca, fones pretos e um fundo azul. Tatiana, mulher de pele clara, cabelos longos castanhos, com luzes nas pontas, óculos preto, fone branco, blusa preta e fundo azul. E Muiara, intérprete, mulher, pele clara, cabelos loiros na altura dos ombros, usa camisa preta, ao fundo parede com tecido azul. E é com muito orgulho e satisfação que estamos realizando mais uma live da 12ª edição da Semana Municipal do Livro Infantil. Hoje nós vamos receber o autor Kleber Coelho, que vai falar um pouquinho da inspiração de autor, a sua inspiração para escrever. E esta live está pela segunda vez no formato remoto. É um evento da Secretaria de Educação de Florianópolis, em cumprimento à Lei Municipal 8.125 de 2010. Para conversar com o autor Kleber Coelho, nós convidamos a Fabrícia Luiz Souza, que é professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino e atualmente diretora na Diretoria de Gestão Escolar. Sejam bem-vindos. Fabrícia, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos. Muito prazer que estou participando, então, da 12ª edição da Semana Municipal do Livro Infantil. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos na altura um pouquinho mais que o ombro, cabelos loiros, olhos claros, estou com uma blusa com gola alta preta e um colete jeans claro nesse momento. O fone de ouvido é preto, mas ele não aparece na imagem. Atrás de mim a imagem está clara, que é uma claridade de uma cortina numa janela. Eu venho, então, nesse momento, e neste dia 14 de abril, então, apresentar o nosso querido autor catarinense, Kleber Duarte Coelho, que estará conosco nessa live, falando um pouco da inspiração do autor. Esse é o título da live. A esse nosso evento. O Kleber, vou apresentá-lo, Kleber, sua biografia. Kleber é bacharel, licenciado, mestre e doutor em filosofia, atuou por mais de 10 anos como professor de filosofia nos ensinos fundamental e médio em diversas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Atualmente é professor do Departamento de Metodologia de Ensino na UFSC. Bem-vindo, Kleber. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como a Fabrícia falou, me chamo Kleber Duarte Coelho, sou homem branco, careca, estou com óculos de grau, vestido com uma camisa preta, e atrás de mim uma parede branca com 2 almofadas coloridas e um palhacinho na parede como enfeite. É uma satisfação poder estar aqui participando dessa live, desse evento junto com vocês. Posso falar um pouco, então, da minha trajetória e dialogar um pouco com o público? Falar um pouco, Fabrícia, do que me levou para o universo dos livros infantis? Isso, Kleber. Isso, o Kleber, então, fará uma exposição um pouco, né, dessa sua trajetória de autor, além de todo esse currículo que nós já identificamos, e trará um pouco da sua história e um pouquinho, então,
dessas suas autorias e do que a gente também traz, né, de inspiração do autor, que é a obra a Sofia, Rainha dos Porquês. Fique à vontade, Kleber, para falar um pouquinho dessa tua trajetória e trazer, então, essa tua autoria para nós. Obrigado, Fabrícia. Então, vou tentar fazer aqui um pequeno resumo da minha trajetória. Eu sou filho de professor. Meu pai é professor de história. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi que eu também gostaria de ser professor e fui fazer a faculdade de filosofia, a licenciatura em filosofia. E logo no primeiro ano da universidade, eu já me aventurei a buscar aulas em escolas públicas para trabalhar como professor, admitido em caráter temporário, e fiz a minha faculdade inteira lecionando, muito encantado pelo universo escolar. Então, o universo da escola, estar dentro das escolas, eu trabalhei em diversas escolas estaduais em Florianópolis, eu sempre gostei muito de estar no meio das crianças e no meio dos adolescentes. Sempre me senti muito atraído, tanto pela sala de aula, quanto pelo universo da escola como um todo. No entanto, eu, mesmo tendo tantos anos em sala de aula, trabalhei mais de 10 anos como professor em escolas públicas, eu jamais imaginei, jamais concebi que eu iria ser atraído para o universo dos livros infantis, para o universo da publicação de livros infantis, criação de livros infantis. Esse chamado, essa vocação, no sentido de chamado interior, porque realmente foi algo construído a partir do sentimento, do afeto, isso surgiu justamente a partir da paternidade. Foi no momento em que eu me tornei pai, que a natureza, enfim, me concedeu a honra, a alegria da paternidade, que o universo da construção da literatura infantil, da construção do desenvolvimento, da criação dos livros infantis, foi aí que eu me senti atraído por esse universo. Então, quando minha filha Sofia, que nasceu em 2010, quando ela tinha em torno de 3 anos, em que começou nela aquela fase que nós, educadores e muitos pais, chamam de fase dos porquês, ou idade dos porquês, a minha filha Sofia passou a me surpreender com muitas das suas perguntas. E muitas dessas perguntas que ela fazia, mesmo eu sendo um professor de filosofia, estudando filosofia há tanto tempo e estando em sala de aula há tanto tempo, atuando em ensino fundamental, ensino médio, também ensino superior, muitas das perguntas que minha filha me fazia me surpreendiam profundamente. Até porque eu nunca tive contato com ensino, com educação infantil ou ensino fundamental 1. Então, eu nunca fui professor, por exemplo, de crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Então, essa minha experiência, a experiência fundamental da paternidade, foi o que me impulsionou para o universo dos livros infantis. Então, sempre que as pessoas me perguntam de onde surgiu minha inspiração, e esse é um dos temas da live, justamente esse, a inspiração do autor, sempre que as pessoas me perguntam, mas o que te levou para o universo dos livros infantis? Para a construção de livros infantis? Ou de onde vem a sua inspiração? Eu sempre digo que a minha inspiração vem do meu amor maior, né? De uma das minhas principais razões de viver, que é a paternidade, que é a minha filha Sofia. E realmente esse é um trabalho que eu faço em parceria com ela, porque dos 4 livros que eu publiquei, depois eu vou mostrar os livros aqui para vocês, e hoje a gente vai fazer a contação do primeiro, que é Sofia, a Rainha dos Porquês. Em todos os livros, a Sofia, ela possui ilustrações. Então, eu fui pegando desenhos que a minha filha fazia, né, uma vez que ela sempre foi estimulada a pintar, a desenhar. Desde pequenininho, eu sempre ofereci muitos livros para ela, sempre contei muitas histórias para ela. Então, ela sempre teve esse estímulo muito grande de pegar o papel
e sair desenhando ali do jeitinho dela. Às vezes ela até brinca, diz que não desenha muito bem, e eu sempre estimulo, porque o estímulo é extremamente importante, incentivar a criança a não trabalhar com esses valores tão pré-definidos de melhor ou pior. Simplesmente desenhe, simplesmente faça de acordo com aquilo que você tem vontade de fazer. E o interessante, por exemplo, é que muitos dos desenhos da minha filha, que eu coloquei nos livros, os desenhos surgiram primeiro que a história. Então, não foram desenhos, não foram ilustrações construídas ou desenvolvidas para a história. Ao contrário, eu ia lá, abria as gavetinhas, pegava alguns desenhos e pensava, poxa, esse desenho aqui tem tudo a ver com a história que nós estamos criando. E muitas vezes as pessoas também perguntam de onde surgem as histórias ou a inspiração para as histórias. E eu repito, a inspiração ou as inspirações para as histórias, elas surgem justamente a partir dos diálogos que eu tenho com a minha filha. Então, esse primeiro livro aqui, que a gente vai contar hoje, que é Sofia, a Rainha dos Porquês, praticamente todos os diálogos, todas as perguntas que surgem no livro, foram perguntas que em algum momento a minha filha fez para mim. Tá? Então, eu sempre comento com as pessoas mais próximas, que quando eu comentava com a minha filha, por exemplo, que nós temos que ser prudentes, ela perguntava para mim o que era a prudência. Tá? E quando eu falei pela primeira vez para ela que um cachorrinho estava latindo, tá? Ela perguntou o que era latir. E por aí vai. Então, a criança, nessa sua tendência filosófica natural a fazer perguntas, ela naturalmente surpreende os adultos e muitas vezes também, nós sabemos, as crianças naturalmente surpreendem os professores e isso é muito bom. Muito importante que esses porquês se mantenham vivos, justamente porque esse espanto, essa admiração frente às coisas do mundo, como se nós estivéssemos vendo as coisas pela primeira vez, e é o que muitas vezes ocorre no universo infantil, isso é de extrema importância, não apenas no universo infantil, mas também no universo adulto, tá? Para que a gente mantenha essa chama da investigação, da inquietação, da pergunta, no melhor sentido da palavra, sempre vivo, sempre viva. Então, gente, uma vez que eu falei um pouco da minha formação e da minha inspiração, que é a minha filhota, eu vou fazer a contação, então, desse primeiro livro para vocês, mas só para apresentar, então, esse aqui é o primeiro livro, Sofia, a Rainha dos Porquês, publicado pela Copiarte. Esse é o segundo, As Profissões de Sofia, que possui ilustrações de capa de um grande amigo meu chamado Jason de Lima e Silva, que é professor de filosofia também, reside em São José. Esse se chama Sofia, Pé na Estrada. Aqui, perdão. As Profissões de Sofia, certo? E esse se chama Sofia e a Descoberta dos Nomes. Então, são 4 livros que eu publiquei junto com a minha filhota, e eu vou apresentar para vocês aqui, então, o primeiro, que é Sofia, a Rainha dos Porquês, e vou mostrar algumas ilustrações feitas por esse meu amigo ilustrador, Jason de Lima e Silva, e algumas também feitas pela minha filha Sofia. Então, vamos à historinha? Sofia, a Rainha dos Porquês. Era uma vez uma linda menina chamada Sofia. Sua cabeça, cheia de ideias, nunca ficava vazia. Perguntava até quando dormia, sonhando curiosa e admirada com as novidades do mundo que via. Papai sempre diz para Sofia que ela é uma filósofa, pois tem desejo e vontade de saber.
Esse é um desenho da Sofia, uma ilustração dela. Sempre curiosa, Sofia não dava sossego para o papai e a mamãe. Muitas interrogações surgiam todos os dias. E perguntar era o que Sofia mais fazia. Em casa, na rua ou no parquinho, sempre novas dúvidas surgiam no caminho. Um dia, Sofia foi para a escola e levou uma flor para a professora Karine. Deu-lhe um beijo e emendou: por que as pétalas das flores caem? Por que algumas árvores crescem mais do que outras? Por que o céu é azul? Por que as estrelas não caem do céu? A professora Karine sorriu e anotou tudo num papel. Na escola, os seus amigos Guilherme e Lara adoravam jogar futebol. Não importava se fizesse chuva ou sol. Sofia jogava no gol e chutava a bola bem forte. Todos eram fãs de esportes. Sabiam que eram crianças com sorte. Afinal, amigos nos enchem de alegria. E Sofia sempre perguntava para a professora: podemos jogar bola todos os dias? Essa é uma ilustração de Jason de Lima e Silva. Quanto mais Sofia crescia, mais perguntava: o que é admirar? O que é um caqui? Como as crianças nascem? Por que existem pessoas que são mais altas do que outras? Por que a água do mar é salgada? Por que a beterraba deixa a língua roxa? O papai coçava a cabeça pensando nas respostas. E a mamãe sorria. Todos os dias, Sofia, a pequena filósofa, fazia mais e mais perguntas. Perguntava para suas duas primas, Bia e Ana Júlia: o que é ser caçula? Perguntava para o papai e para a mamãe à noite: por que o sono, às vezes, demora a chegar? Na escola, a professora Karine adorava ouvir a Sofia perguntar: o que é o infinito? O que é um labirinto? Por que nem todo mundo sabe nadar? Sofia tinha muitos bichos de estimação: a gata princesa, a tartaruga marina, os periquitos louro e loura, e também a peixinha amarelinha. A sua gata princesa estava grávida, com a barriga cheia de filhotinhos. Um dia, a periquita loura botou 3 ovinhos e começou a chocar. Sofia logo perguntou: por que nem todos os bichinhos nascem do mesmo lugar? Os bichinhos de estimação da Sofia. Pensam que Sofia achou todas as respostas? Que nada! Cada resposta cria novas perguntas. E assim, a pequena filósofa segue descobrindo e perguntando, aprendendo e ensinando, conhecendo e se espantando. Ei, estou vendo que também existem muitas perguntas dentro de você. Será que toda criança é amiga do saber? O papai fez uma coroa para Sofia, a rainha dos porquês.
E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber que conte outra. Então, essa é a história Sofia, a Rainha dos Porquês, que foi escrita com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Quero dizer que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, desenvolver literatura infantil não é algo fácil. Exige muito estudo, muita dedicação, muito tempo. O processo de criação de um livro não é fácil, porque você precisa ter um bom designer instrucional, você precisa ter uma boa editora, um bom revisor do texto, no sentido da ortografia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que diferentemente do que muitas pessoas pensam, porque eu já ouvi isso por aí, pelo mundo, de que fazer literatura infantil é jogar qualquer coisa no papel, e não é. Quando, penso eu, na minha visão de autor, quando você vai desenvolver literatura infantil, você tem que buscar mesmo, ao máximo, aqui dentro, no interior, tentar entender como uma criança de 3, 4, 5 anos lê o mundo, percebe o mundo, entende o mundo, compreende o mundo. Então, evidentemente, o desenvolvimento racional de compreensão de mundo de uma criança de 3, 4, 5, 10 anos não é o mesmo de nós adultos. Isso é evidente para nós. No entanto, quando você, por exemplo, vai criar literatura infantil, você tem que, fundamentalmente, penso eu, introjetar essa perspectiva. Então, no momento que minha filha me perguntou, lá com 3 aninhos, quando ela tinha 3 anos, o que é admirar? Diferentemente do que muitos adultos às vezes fazem, de responder qualquer coisa, ou, enfim, não dar importância para aquela pergunta fundamental que a criança está fazendo, parece-me que nós deveríamos, como pais, como professores, fazer exatamente o contrário. Dar uma extrema importância para essas perguntas fundamentais que as crianças fazem, porque é a partir dessas perguntas que elas começam a criar, fundamentar o seu alicerce diante da visão de mundo que elas terão. Então, os princípios morais, culturais, de gostos, de valores, começam a surgir também a partir dessas respostas que nós damos, ou, por que não, a partir de outras perguntas que nós lançamos diante das perguntas que elas nos fazem. Então, sem nenhuma dificuldade, eu posso afirmar aqui, pela minha experiência pessoal, que o universo da literatura infantil é um universo bastante complexo, no entanto, muito, muito, muito prazeroso e bastante trabalhoso. Publicar um livro infantil é bastante trabalhoso. Porém, para encerrar a minha fala, nesse momento, eu quero dizer que todas as vezes em que isso foi atrapalhado agora em função da pandemia, mas todas as vezes que eu fui convidado para visitar uma escola, para fazer a contação de qualquer um dos livros que eu publiquei, e eu já tive a oportunidade de visitar algumas escolas com a minha filha Sofia, onde ela leva a boneca Sofia que ela ganhou de presente para interpretar a própria personagem, isso para mim é de uma alegria imensurável, é de uma alegria imensa, e preciso dizer também que isso me faz ter um pouco de esperança também, na nossa capacidade que nós temos enquanto educadores, de tentarmos transformar um pouquinho da realidade que está ao nosso redor, um pouquinho da realidade que nos cerca, na nossa luta por uma escola mais crítica, por uma escola onde a filosofia possa estar presente, já na educação infantil e nas séries iniciais. É isso. Obrigado. Obrigada, Kleber. Por mais que nós não estejamos com contato
né, a tua leitura e mostrar o livro nos traz aquele movimento e aquele espaço de leitura, de contação de histórias para as crianças, né, e nos reporta realmente a lembrar desse universo de contação de histórias que é muito lindo quando nós estamos com esse público junto conosco, né, e aí tu traz a questão da palavra prudente lá com a Sofia, né, e nós estamos num momento onde a gente tem que ter tanta prudência em tudo que fazemos, em tudo na nossa própria movimentação, né, no espaço de mundo. Por isso até nós estamos aqui, né, nesse espaço virtual. Eu fiquei curiosa, e provavelmente quem nos assistir vai ficar curioso um pouco, assim, do que dizem as demais obras. Sabemos que todas são da inspiração da Sofia, e muito interessante trazeres também, né, tu como filósofo, né, como a Sofia traz, então, tantos porquês, e indica, né, que a filosofia também nos move, enquanto seres humanos, né, e aí, assim, ela traz a admiração, a curiosidade, que é tudo que existe na criança, que por vezes nós falamos que nós perdemos quando adultos, e isso tu traz para nós também, né, que a gente não pode perder essa curiosidade do mundo e essa admiração com as questões do mundo. Então, se tu pudesse também dizer só um pouquinho para nós ali, mostrando os títulos, o que fala um pouquinho em cada obra, para deixar instigado todas as pessoas que nos ouvem, né, e que nos ouvirão ainda, porque vai ficar no nosso portal, toda essa gravação da Semana Municipal do Livro Infantil, porque a importância da literatura, do livro, né, da autoria, como tu falaste, a responsabilidade que é ser autor, né, a responsabilidade que é um autor lançar uma obra para que tantas pessoas tenham acesso. E então, eu queria que só, se tu pudesse mostrar um pouquinho para a gente, dizer um pouquinho do que tu falas nas demais 3 obras. Claro, Fabrícia. Inclusive, eu te agradeço muito por levantar essa bola, por fazer essa questão, porque, do mesmo modo que a minha inspiração é minha filha Sofia, minha relação com ela, uma das questões que, modéstia à parte, eu considero bem interessante nessa série de livros que eu publiquei, junto com a filhota, é que cada livro traduz uma fase da vida dela. Então, por exemplo, esse primeiro livro, Sofia, a Rainha dos Porquês, foi publicado quando a Sofia tinha 5 anos de idade. Tá? Então, ele de fato traz todos aqueles questionamentos daquela fase em que a criança começa, parece que cada frase que você fala vem uma pergunta, né? O que é admirar? O que é ser prudente? O que é... E aí vem aquela série de perguntas. Esse segundo livro, As Profissões de Sofia, eu tenho muito carinho por todos eles. Esse aqui, As Profissões de Sofia, ele foi construído, assim, ó, pode parecer brincadeira, mas não é, tá? Não é brincadeira. Ele foi construído, assim, eu tive o estalo para construir esse livro a partir de uma vivência que eu tive com ela, que a minha mãe é natural de Laguna, e eu tinha visitado o Museu da Anita Garibaldi com a minha filha. Tinha ido lá visitar o Museu da Anita, contado um pouco da história da Anita para minha filha. E enquanto nós voltávamos para casa, porque minha filha ela é encantada por bichos, né? Bichos, cachorro, gato, passarinhos, enfim, tartaruga, como o livro mostra, né? Peixinho. Então, ela me lançou a seguinte pergunta: papai, em algum lugar do mundo existe um museu de gatos? Existe um museu de gatos? Aí por isso que eu digo, o prestar atenção. Tá? Prestar atenção na criança. Isso é fundamental. Eu posso dizer que eu tenho muito menos autoridade para falar disso do que, por exemplo, as professoras pedagogas que trabalham diretamente com as crianças, de 3, 4, 5 anos, 6 anos.
Então, eu falo disso muito mais como pai, porque a minha atuação como professor sempre foi ensino fundamental 2 e ensino médio, e depois ensino superior. Então, eu nunca trabalhei com os pequerruchos. Eu só trabalho com os pequerruchos quando eu vou fazer as contações. Mas o prestar atenção na criança é fundamental. E quando ela me fez essa pergunta, eu senti que havia um interesse oculto por detrás da pergunta. E eu devolvi a pergunta para ela. Por que tu estás me perguntando isso, filha? E ela respondeu, não, porque quando eu crescer, se eu puder, eu vou montar um museu de gatos. Eu tenho muita vontade de montar um museu de gatos. Então, tanto que nesse livro, a primeira profissão que aparece é de museólogo. Que ela diz que quando ela crescer, ela vai, se ela puder, montar um museu de gatos. E é interessante porque, olha aqui, ó, olha só a ilustração. Os gatinhos que ela... Então, esse livro, esse segundo livro, ele foi gerado a partir dessa fase em que um dia a criança quer ser museóloga, outro dia a criança quer ser bombeira, outro dia quer ser professora, outro dia quer ser arqueóloga. Então, nessa fase em que a cada dia ou a cada semana diferente, a criança se encanta, por exemplo, de ela ver uns bombeiros próximo de casa apagando um incêndio, e ela ficou encantada com aquilo, achou que eles eram verdadeiros, que, olha, pai, eles são heróis, né? Eles estão lá salvando vidas. Poxa, que legal, que profissão bonita, né? Que legal se eu pudesse ser isso. Então, eu fui pegando esses pequenos recortes preciosos, e foi daí que surgiu as profissões de Sofia. E o Sofia Pé na Estrada, que é o terceiro, surgiu justamente desse meu pacto, no melhor sentido da palavra, que eu tenho com ela, de todo ano, nas férias, nós fazemos alguma viagem, dentro da medida do possível, obviamente, evidentemente, né? Não em tempos de restrição, não em tempos de reclusão, mas, diante das minhas possibilidades, eu sempre procurei, eu brinco, eu digo que eu sou um turista interno, porque eu gosto muito de conhecer Santa Catarina por dentro. Então, sempre que eu posso, eu me aventuro a viajar com a Sofia para alguma cidade diferente, para algum lugar diferente. E então, esse terceiro livro trabalha um pouco essa ideia do quanto a gente aprende tendo contato com outras pessoas, em outras localidades, em outras culturas, conhecendo outros museus, outras igrejas, outras livrarias, mas, fundamentalmente, nós temos que saber entender, como conclui a Sofia, que através dos livros nós podemos viajar sem tirar os pés do chão. Um livro pode fazer a gente viajar sem tirar os pés do chão, ou voar até o céu, como nas histórias contadas na escola pela professora Mabel. Então, o livro tem esse poder. Quem tem um livro, tem um amigo. Se nós temos um livro do nosso lado, e nós podemos abrir esse livro para aprender, para conhecer uma história, para aprender, nós podemos viajar, sem tirar os pés do chão. E esse quarto livro, que está sendo o último da série, Sofia, a Descoberta dos Nomes, é que muito cedo, ele vem da seguinte inspiração, muito cedo, a Sofia soube que o nome dela significa sabedoria, que é uma palavra grega que significa sabedoria. Então, sempre que eu posso, eu falo para ela que da origem dos nomes gregos e latinos, tá? Que grande parte dos nomes que existem na nossa língua são de origem grega e latina. Então, sempre que eu posso, eu vou traduzindo os nomes para ela. Olha, filha, Melissa significa abelha, Amanda significa deve ser amada, e por aí vai. Então, nessa brincadeira muito séria, eu fiz um trabalho em parceria com a professora titulada, a regente da escola dela, ela estava no 4º ano, hoje ela está no 6º,
com a professora regente e com a professora de artes. Então, todos os alunos da sala retrataram artisticamente o próprio nome, e o livro traduz todos os nomes dos coleguinhas, dos amigos da sala dela, e tem ilustrações de todos os colegas da sala dela. Então, é um livro pelo qual eu também tenho muito carinho, porque eu considero que esse livro não é só meu e da Sofia, é um livro de toda a turma que ela estuda. Então, todos os livros que eu publiquei, todos eles, eu fiz a contação das histórias na turma que a minha filha estuda. Então, pai babão, não adianta, né? Já deu para perceber que eu sou um pouquinho babão? Um pouquinho assim, um tantinho assim? Então é isso, inspiração, me permitam dizer, né, citar que a passagem do Evangelho que diz que a língua fala do que está cheio o coração. Eu acredito nisso. Sobretudo no que se refere à construção, ao desenvolvimento daquilo que a gente faz com amor. Então, todos esses livros foram feitos com amor. Foram feitos tirando dinheiro do próprio bolso, pagando edição e acreditando num sonho. Porque, como diz o poeta e cantor mineiro Zé Geraldo, o que a gente leva da vida são os sonhos que a vida nos dá a cada manhã. Então é isso, enquanto eu continuar acreditando nesse sonho, eu vou tocar em frente. Lindo, Kleber. Obrigada também pelas tuas palavras, né? Com certeza, quando tu trouxe a primeira obra e mostrou as demais, já deu esse sentido, né? Do amor por aquilo que tu estás fazendo. Não só, claro, porque a grande inspiração seria a tua filha, né? Mas também pelo compromisso que tu tens com a vida. Foi o que tu estás nos mostrando, né? Nós somos professores, somos da educação, nós sabemos o quão importante é dar vez e voz às crianças. Então, as crianças precisam ter a sua voz ecoada para a gente, né? O que elas perguntam, o que elas nos dizem, o que elas têm de interesse e admiração por esse mundo, para descobrir esse mundo, é do nosso interesse, tem que ser do nosso interesse. E aí, como tu tens uma relação muito próxima, então, as professoras da Sofia, e, claro, a relação com a educação, mas tu compreendes a importância dessa interlocução, né, a educação, e aí tu falas que nunca trabalhou com a educação infantil, mas a educação infantil é um grande centro desses porquês, né, e onde as crianças, um lugar onde as crianças realmente, nosso próprio currículo da educação infantil traz isso, né? Nós temos que trazer o conhecimento às crianças a partir do que elas também querem conhecer, do que nós sentimos que elas descobrem do mundo. Então, nós temos que apresentar o mundo às crianças, né? Até porque quando falasses ali da leitura, né? E que a criança lê o mundo, né? E aí a gente lembra lá de Paulo Freire, né? Quando fala da leitura, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando a Sofia tinha 5 anos, ela estava lendo o mundo do seu jeito e perguntando sobre o mundo. E nos cabe, e eu fiz isso também, né, e aí trago, porque nós estamos falando isso, fiz isso muito com a minha filha. Nunca eu deixava um porquê sem resposta, né, e isso é muito importante. As obras já nos interessaram muito, né, para estar entendendo um pouco mais não só dessas curiosidades da Sofia, mas desse amor que tu traz, essa autoria das quatro obras. Muita satisfação para mim poder participar da tua live como mediadora e sendo educadora das crianças pequenas, é um prazer, porque nós sabemos da importância do conteúdo que tu traz para nós hoje, do ouvir a criança, do saber sobre o mundo, de conhecer esse mundo, e da importância de nós adultos estarmos não só apresentando o mundo a elas, mas estando com elas no mundo. Estar com elas é ouvi-las, estar com elas é sabê-las, estar com elas é senti-las, né? E isso tu trouxe para nós. Eu te agradeço imensamente essa oportunidade de estar dividindo conosco essa tua autoria, né, esse teu lugar de autor catarinense, e te digo que Laguna também é a terra natal do nosso secretário de Educação, secretário Maurício, né, falaste de Laguna,
logo lembrei, porque ele sempre se reporta à sua cidade de nascimento, né? E a minha filha também estudou em Laguna, biologia, e também se interessou muito lá por tudo que a cidade tem de história, né? E aí, quando tu falas do museu e da história, e também tem essa relação lá com Laguna no curso de biologia da minha pequena de 23 anos. Passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Já logo então, ela terá, a Sofia terá 23. Eu assino embaixo o que tu disseste, nenhuma criança chega para a gente como tábula rasa, como tábua em branco, como papel em branco. Toda criança possui uma leitura de mundo que precede a leitura das letras, né? E a gente sabe disso porque a criança, ela já chega para a gente na escola. Estou falando aqui em termos teóricos, né? Porque, repito, por honestidade intelectual, eu sempre digo, eu nunca trabalhei com educação infantil, em ensino fundamental 1, no entanto, sempre trabalhei em escola, sempre não, né? Mas por muito tempo trabalhei em escola, e embora eu não trabalhasse lá com os pequerruchos, eu gosto de falar os pequerruchos, os pequenininhos, eu via os pequenininhos. De vez em quando eu estava lá perto dos pequenininhos, eu estava interagindo com os pequenininhos. Então, esse universo, ele não me é tão alheio assim, ele não me é tão estranho. Então, seria muita ingenuidade um professor, uma professora, um educador, uma educadora, considerar que aquela criança com 2, 3 anos chega para ela ou para ele sem uma determinada leitura que já vem desses valores que são trazidos ali, do contato com os pais, com os avós. Relações. De repente, exatamente. Então, toda criança dá sinais daquilo que vive, né? Então, uma das minhas batalhas, uma das minhas lutas, e essa é uma prazerosa luta que eu tento impor para mim mesmo, eu sempre cobro isso de mim e procuro executar isso, que é estar com a minha filha no sentido de presença afetiva e efetiva, estar junto de verdade. Então, se vamos sentar para estudar, vamos sentar para estudar. Vamos brincar, vamos brincar. Então, me permitam dizer que as pessoas, às vezes, soltam, né, proferem o argumento falacioso de que elas não têm tempo. Eu queria brincar com o meu filho, mas não tenho tempo. Será mesmo que nós não temos tempo? Será mesmo? Enfim, não tem nenhum juízo de valor no que eu vou falar aqui. Eu não estou criticando ninguém, que fique claro, né? Mas é uma pergunta que eu, como professor de filosofia, me faço. Será mesmo que eu não tenho tempo para brincar com o meu filho? Tenho tempo para assistir um reality show, mas não tenho tempo para brincar com o meu filho? Então, como é que eu sei o que está passando na televisão, mas não posso ter tempo para sentar 15, 20, 30 minutos para fazer uma tarefa, para abrir os cadernos do meu filho para ver o que ele está estudando, estudar junto, fazer as continhas de matemática junto, estudar para a prova de história. Domingo a gente estava estudando para a prova de história, eu e ela. Então, parece-me, não quero ser arauto da verdade, longe disso, estou falando um pouco da minha experiência, parece-me que a partir do momento em que a gente assume um compromisso, nós precisamos honrar esse compromisso. Seja ele financeiro, seja ele educacional, seja ele paternal. Então, que nós possamos ter mais presença afetiva, efetiva, e nos dedicarmos aos nossos pequenos. Porque os nossos pequenos, penso eu, precisam de menos bugigangas e mais amor, afeto e presença. Com certeza, com certeza. Obrigado, gente. Com certeza, eles precisam de presença. E aí a gente pode se perguntar, por quê, não é? Não é mesmo? Por que eu não tenho tempo? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Dani? Microfone, não te ouvimos, Dani. Eu sempre me perco nisso.
Maravilhosa a tua fala. Eu estava aqui encantada te ouvindo falar de cada livro, né? De cada inspiração. E eu fiquei aqui pensando, eu tenho uma Sofia também, né? De 23 anos, Fabrícia. E, e eu fiquei aqui pensando, Kleber, que tipo de perguntas a sua Sofia está fazendo agora, né? Como é que você vai, né? Em cada fase a gente vai lidando com diferentes porquês. Mas muito gostoso te ouvir falar da tua inspiração, das tuas obras. Delicioso ver a paixão que tu tens por escrever e pela Sofia, né? Lindo de ver. E eu queria te agradecer muito por teres aceito o convite, né, para participares hoje aqui. Quero agradecer muito a Fabrícia. Fabrícia fez umas perguntas que te fizeram falar das outras obras e foi encantador. Muito obrigada, Fabrícia. E eu tenho só uma curiosidade, Kleber, para as pessoas que quiserem ter acesso aos teus livros, eles estão nas livrarias? Como é que as pessoas têm acesso? Então, esse é um, aspas, problema. É que pois é, porque você falou, deixou a gente com vontade, né? E agora dá o caminho. É que assim, na verdade não é um problema. É que ocorre o seguinte, como todos os livros eu fiz por produção própria, fiz com editora, todo o processo, os livros têm ISBN, conselho editorial, foi tudo muito bem trabalhado. No entanto, para que eu colocasse os meus livros em livrarias, o processo burocrático, ele, infelizmente, trabalhar com livro no Brasil não é tão simples como a gente imagina. Então, para que, por exemplo, eu colocasse meus livros à venda numa livraria, eu teria que ir na prefeitura, tirar nota fiscal, pagar imposto. Isso, particularmente, para mim, não compensa. Porque eu vendo meu livro, enfim, me permitam dizer que eu vendo a preço de custo. Eu não vendo meus livros para ganhar dinheiro. Cada livro que eu publico, eu vendo por R$10, que é exatamente o preço que eu paguei para a editora para que cada exemplar fosse impresso. Então, eu sempre ressalto que o valor, a venda, é por um valor simbólico, de fato. R$10 é um valor muito simbólico, e para que as pessoas possam adquirir o livro, teriam que entrar em contato diretamente comigo, né? Então, seja por e-mail... Oi? Queres deixar um contato, então? Sim, o meu e-mail é kleberamasofia@gmail.com. Então, Kleber com C, Kleber ama Sofia, S-O-F-I-A, tudo junto. Por que será que eu escolhi esse e-mail? Então, kleberamasofia@gmail.com. Caso as pessoas tenham interesse, podem entrar em contato comigo. Se residirem em Florianópolis, ou talvez em outros municípios do entorno, no momento oportuno eu posso entregar ou enviar pelos correios. Então, os livros, eles não estão disponíveis em livrarias, eles precisam ser adquiridos diretamente com o autor. A vantagem é que, se forem adquiridos com o autor, eles já vão com o autógrafo do Kleber e da Sofia. É mesmo. É mesmo. Mas Gente, então eu quero agradecer muito, Kleber, estava uma delícia a conversa contigo. Fabrícia, muito obrigada pela interlocução, foi maravilhosa. E a gente vai encerrando agora. Agradeço também os intérpretes, a Tati, a Muyara e o Mike. E fica o convite, então, para a nossa conversa da tarde, às 14 horas, um relato de experiências com as professoras da rede, Anabel e Raquel. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo. Foi muito bom estar aqui.